Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Calma, que tem como título Pessoas Queridas. Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática que apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmo, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendemos ao imperativo do diálogo construtivo e que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente anunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para nossos filhos enquanto na Terra, entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. O texto de hoje é um texto muito profundo e vamos recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele vem trazer a informação de que existe parentela espiritual e existe parentela corporal. Né? Parentela espiritual. Quem são nossos parentes espirituais? São aqueles que têm afinidades e que têm simpatia entre si. E Allan Kardec, ele até, num capítulo que trata dos anjos guardiões, ele fala para a gente assim, quem são os espíritos que se relacionam com a gente? Né, se a gente fosse fazer assim uma classificação. Em primeiro lugar, todo mundo tem um anjo da guarda, tem um espírito superior que nos socorre nos momentos que a gente precisa através das orações. Em segundo lugar, nós temos espíritos que são familiares, que têm simpatia, que gostam da gente, têm convívio com a gente já de algum tempo. Depois deles a gente tem espíritos simpáticos, eles não são necessariamente espíritos familiares, mas quando a gente está fazendo determinadas atividades, ele tem simpatia com a gente. Por exemplo, eu sou músico e sou espírita. Quando eu estou tocando, eu tenho espíritos que são simpáticos à música, mas não necessariamente eles são os espíritos. Quando eu vou para a minha religião, eles vão para outros lugares. Então, né, tem os familiares, tem os simpáticos, e depois desses tem aqueles que nos são estranhos, tem aqueles que podem estar sendo os nossos, entre aspas, obsessores, porque a gente aprontou com eles no passado. São esses espíritos que a gente se relaciona com eles. E a diferença de parentela espiritual para parentela corporal é que nem sempre aqui na carne, quando a gente vem para cá, para esse mundo, a gente convive com pessoas que são da nossa família espiritual, exatamente. Está tendo aqui o vínculo da carne, do sangue, mas não tem esse vínculo de afinidade, de maneira que é muito comum até a gente observar que tem amigos que são muito mais nossos irmãos do que os próprios irmãos de sangue. Porque, na verdade, o irmão do sangue parece que não tem afinidade nenhuma mesmo, e a gente fica estudando e vendo por que será que Deus faz isso aqui na Terra, e por quê? Porque a família é a grande escola. Então, quando você consegue reunir um grande número de familiares, você vai encontrar necessariamente um que é muito trabalhador ao lado de um outro que não trabalha muito, que é mais preguiçoso. Você vai encontrar um muito inteligente ao lado do outro que não tem um raciocínio tão rápido, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, não é bem sucedida na vida, e você vai encontrar um outro que não é tão inteligente assim, que teve muito sucesso nos empreendimentos materiais.
você vai encontrar pessoas diversas, e essas pessoas são convidadas pela providência divina a conviver com a gente para nosso aprendizado e para o aprendizado deles também. Então a lição do Emmanuel, quando ela vem falar para a gente, né, sobre as pessoas queridas, ela é muito importante para a gente, muito conveniente, porque o Emmanuel vem chamar a atenção para, olha, a pessoa querida é um mundo à parte, tá? Tem sentimentos e raciocínios muito diferentes do nosso. Ah, mas é minha filha, eu amo minhas filhas aqui, eu amo meus filhos. Tem sentimentos e raciocínios diferentes do nosso, que precisam ser respeitados. Então ele bota aqui, entendamos a situação de cada individualidade dentro de um contexto de necessidade e prova, e vamos respeitar a problemática que se apresente. Né? Incentivemos os familiares queridos a fazer o melhor de si mesmo, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Tem vocação que eu não tenho a menor, mas ele tem, que ele faça o melhor dentro daquela vocação dele. Ninguém é obrigado a gostar de matemática porque eu gosto de matemática, ou desgostar de matemática porque eu desgosto de matemática. Não existe isso. Agora ele fala assim, atendamos sempre ao imperativo do diálogo construtivo, para um ajudar os outros, né? Agora, se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, vamos, né, desde que estejamos tratando com criaturas em que aqui as leis humanas conferiram direitos da maioridade, é violência da gente se a gente quiser encarcerar a pessoa ao nosso ponto de vista, prender a pessoa ao nosso ponto de vista. E o Emmanuel, nos próximos parágrafos aqui do texto, que vale a pena a gente ler e reler, toda vez que a gente coloca o vídeo, a gente coloca sempre o texto junto, né? Ele vem falar aqui pra gente, olha, tem situações que vão acontecer, por exemplo, olha só, a gente quer planejar a aventura conjugal dos nossos filhos. Eu queria tanto que casasse com fulano, que morasse com ciclano e tal. Mas pode haver hipótese dele ter nascido para uma união de resgate difícil. Ele nasceu para se acertar com aquela pessoa. Ah, mas eu como pai, como sogro, como sogra, eu não gosto dele. Gente, a gente não está aqui no papel de gostar ou de não gostar, a gente está no papel de orientar e ajudar. Esse aqui é o grande desafio para a gente. Né? Ah, mas faz meu filho sofrer, faz a filha sofrer. Os dois estão em aprendizado, quem vai decidir isso são os dois. Né? A gente está aqui na posição, né? O que tiver que acontecer, vamos ajudar. Aí depois ele coloca aqui, eu queria tanto os títulos acadêmicos dos mais alto porte para nossos filhos, mas no entanto, não, às vezes eles nascem para os mais rudes encargos, para as tarefas mais simples, é a escolha dele, é o livre-arbítrio dele, e cabe a cada um de nós a gente respeitar. Aí depois vem, e almas queridas que vão cair no erro. Gente, eles nasceram com a programação para isso, para poder ser testado naquilo, para poder se fortalecer. Se está caindo no erro, está mostrando que ali é uma necessidade maior mesmo. Né? E todos nós é assim. A gente começa errando até o dia sentir as consequências dos nossos erros, ver o mal que a gente está fazendo aos outros e a nós mesmos e começar a acertar. Então, não reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim, saibamos deixar o caminho livre, tanto quanto possível. Né? Aí depois ele fala assim, não obrigue ninguém a viver conforme o teu padrão de comportamento. A pessoa não é obrigada a seguir a minha religião, não é obrigada a pensar politicamente igual a mim. Não pode acontecer isso. Isso só demonstra o egoísmo ainda muito grande que tem dentro da gente. Em suma, ele termina aqui falando, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a tua própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhe concedeu. Só que o Emmanuel não está falando de pessoa qualquer não, gente. Nesse texto de hoje o Emmanuel está falando de quem? De pessoa querida. Ele está falando daquela pessoa que tem um vínculo mesmo emocional, sentimental com você, por algum motivo. É pessoa querida. Esse é o comportamento que a gente tem que ter com relação à pessoa querida nossa. E a gente encerra só mais uma vez lembrando de uma letra de uma música do Paul McCartney, que sempre emociona muito o pai conversando com o filho. Ele fala assim, me dá a sua mão, eu quero apertar a sua mão, quero mostrar para você que eu sou seu amigo. Você vai entender que se eu puder fazer as coisas ficarem mais simples, é tudo que importa no final. Aperta aqui, pode pesar 1 tonelada. Estamos juntos? Aperta aqui. Né? Aquela coisa de apertar a mão. E emociona.
Me emociona todas as vezes que a gente canta e lembra dessa música. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.